Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o José Ricardo Ferreira. Ele é fundador e presidente da Fundação Luiza. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Setembro Verde. É um mês de conscientização que a gente não conseguiu falar dentro do mês correto, mas que a gente precisa falar aqui no Trabalhador em Foco sobre doação de órgãos. Olá, José, seja muitíssimo bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer. Te agradecer pelo seu tempo para estar conversando comigo. Nosso telespectador não sabe, mas a gente marcou e desmarcou várias vezes porque eu tive alguns contratempos, mas você sempre teve muita disposição. E mais do que isso, por você compartilhar um pedaço muito importante da sua história conosco para a gente falar sobre o tema de hoje. Eu que agradeço, Carla. A gente fica feliz de poder compartilhar isso e poder divulgar também o nome da Fundação Luiza e divulgar também as duas vertentes que nós temos, né, que a gente vai falar sobre isso aí mais para frente. Mas eu agradeço, muito obrigado pelo esse espaço, por esse tempo da gente poder falar com vocês, tá bom? Vamos começar pela pergunta que pode ter primeiro brotado na cabeça do nosso telespectador lá de casa. Afinal de contas, o que é a Fundação Luiza? Então, a Fundação Luiza, ela leva o nome da minha filha. Minha filha de 15 anos, que faleceu tem 11 meses, né? De morte encefálica, e ela nasceu exatamente por conta da situação que foi a morte da minha filha, de um acidente, né? Digo acidente porque todo mundo conhece esse termo, mas é uma ocorrência de trânsito, né? Não é um acidente, a gente tem que mudar esse conceito, né, de acidente. Não é um acidente, é uma ocorrência de trânsito, aonde nosso carro foi abarroado, né, pela frente por um outro carro, um outro motorista que vinha na contramão. Certo. Então, vamos lá. Para quem está assistindo a gente em casa, há 11 meses, se eu estiver equivocada, você me corrija, você estava saindo de casa num domingo para ir à missa. Isso, E aí, era você estava 10h15, dirigindo. estava dirigindo. Uhum. E era 15 para as 10 da manhã e a gente estava saindo para ir à missa e tudo, como sempre fazia no domingo de manhã. Eu, minha esposa, minha filha e o meu filho, de 20 anos. Certo. E a 3 quilômetros, 2, 3 quilômetros entre a minha casa e a missa e a igreja, a gente foi abarroado por um carro, né? E na contramão. E aí começou toda a luta, não só minha, da minha filha, da minha esposa, do meu filho, mas de toda a nossa família, porque rapidamente foram todos chegando muito perto ali, né? A gente chegando para ver o que tinha acontecido e tudo, e aí a locomoção foi muito rápida. Eu agradeço muito o pessoal do SAMU que me atendeu, agradeço muito o pessoal do Corpo de Bombeiros que me atendeu a nossa família toda, né? Porque foi muito rápido, Muito né? importante a gente dar crédito para quem merece crédito, ou seja, o atendimento do SAMU chegou, o Corpo de Bombeiros chegou, mas mesmo assim, mesmo diante de um atendimento rápido e depois de todo o acompanhamento hospitalar, o resultado dessa ocorrência de trânsito, e aí eu já aprendi aqui com você, né? Dessa ocorrência de trânsito foi a fatalidade de 2 das 4 pessoas que estavam no carro falecerem, não é isso? Isso. Foi primeiro morreu a minha filha, de 15 anos, por uma morte encefálica, né? E também agradeço agora também o Hospital Santa Teresa, que nos atendeu, que nos deu todo o suporte, que foi muito solícito conosco, né? Comigo,
Agradeço muito ao Hospital Santa Teresa, muito obrigado a todos os profissionais que cuidaram da gente lá. Mas, infelizmente, a minha filha foi diagnosticada com morte cerebral. Certo. Né? E logo depois, 2 dias depois, a minha esposa também foi uma disseração de muitos órgãos, né? Muitos órgãos internos foram afetados, né? E acabou, infelizmente, falecendo também. Né? Então, foram 2 sofrimentos muito grandes e eu fiquei 15 dias no CTI. Certo. 15 dias foram 6 parafusos no maléolo, um implante total do acetábulo, 6 costelas quebradas, a alça do estômago rompida e 5 vértebras lesionadas. Né? Então, eu não pude, infelizmente, me despedir nem da minha esposa e nem da minha filha. Seu filho estava no carro? Meu filho também estava, mas ele teve quebrou a mão direita, e corria até o risco de perder a mão, mas graças a Deus não perdeu. Mas foi só isso, né? Com ele foi só isso. O mais grave foram os outros 3, né? Eu, minha esposa e minha filha. Certo. Quando você falou que a Fundação Luiza surgiu por conta dessa grave ocorrência de trânsito e que vocês hoje, enquanto fundação, trabalham em 2 frentes distintas, aí a gente está falando de ocorrência de trânsito e a gente está falando de doação de órgãos, não é? Exatamente, E aí, em relação... Desculpa, pode falar. Foi um amigo meu, o Marcos Soares, que já depois que a gente já começou o processo de recuperação em casa, e aí estava indo à missa, né? Passei aí à missa, novamente, ele me procurou numa noite de domingo e falou comigo assim: Zé, por que você não monta uma fundação para cuidar do trânsito, de acidente de trânsito? Essa é uma vertente que a gente tem que tratar. E eu vim para casa, né, no caso, e comecei a rezar, pedindo a Deus que me orientasse, né? E me veio à mente, então, que tivesse 2 vertentes. A questão de doação de órgãos também deveria ser tratada. Perfeito. Quando a gente fala e aí você mencionou que erradamente, né, acidente de trânsito, quando a gente fala de ocorrência de trânsito, e a gente fala tanto da importância das pessoas perceberem, de parar de avisar que tem uma lei seca ali, porque a lei seca é para tentar prevenir acidentes, e a gente vive numa sociedade em que uma pessoa conta para outra que está rolando uma lei seca ali para ela mudar o trajeto, né? Ou seja, não é para você parar de beber, é para você mudar o trajeto, dentre outras tantas coisas. Eu queria te fazer uma pergunta que pode parecer capciosa, dolorosa, mas assim, uma das coisas que a gente fala em trânsito é a questão do uso de segurança, do cinto de segurança. Você estava a 2 quilômetros da sua casa, entre 2 e 3 quilômetros, e estatisticamente, grande parte das pessoas se machuca muito mais nesses acidentes pertinho de casa do que nos acidentes de longa distância. A gente está muito acostumado a entrar no carro e colocar o cinto de segurança quando vai viajar, mas muita gente não coloca esse mesmo cinto de segurança quando vai logo ali na padaria, ou quando vai logo ali na igreja, ou quando está muito perto, ou então, e muito menos, colocar o cinto de segurança quando está sentado no banco de trás. Então, eu acredito de verdade que essa também seja uma questão que você trabalhe na fundação, e queria que você contasse para a gente como é que foi a realidade nesse dia tão doloroso na história da sua vida, mas que fez você se ressignificar talvez enquanto homem, enquanto cidadão, e hoje compartilhar a sua história para que ninguém cometa mais, talvez, o mesmo erro. Então, isso algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, e por coincidência, 50% das pessoas que estavam com o cinto morreram e 50% das pessoas que estavam com o cinto estão vivas, né? Ou seja, o meu filho que estava no banco de trás está vivo e estava sem cinto. A minha filha que estava no banco de trás estava sem cinto, morreu. A minha esposa que estava com cinto na frente
morreu. Eu, que estava de cinto na frente, estou aqui. Então, infelizmente, a minha filha morreu porque estava sem cinto. E, infelizmente, o cinto causou uma laceração no abdômen da minha esposa. Né? Ele meio que afetou os órgãos internos dela. Então, assim, é um contraponto? É um contraponto. Porém, se a minha filha tivesse de cinto hoje, talvez ela estivesse aqui. Né? Talvez ela... O impacto do carro, já que foi de frente, né? Ela não teria, com certeza, batido a cabeça, que com certeza ocorreu por conta do solavanco do impacto, né? E algumas pessoas me perguntam se isso não me incomoda, se não me cria nenhum problema em comentar sobre isso. E eu falo o seguinte: toda vez que eu tenho que falar, o meu coração sangra. Toda vez. Mas se tiver que sangrar, que seja o meu. E que nenhum outro pai tem que passar por isso. Né? Então, o alerta é para que todos nós, a gente pode dizer que, por meio da sua experiência dolorosa, a gente pode categoricamente dizer: entrou no carro, seu filho está sentado atrás, fala com ele, coloca o cinto, meu filho. Coloca o cinto, meu filho. Não saia sem colocar o cinto. Não saia. Mesmo estando no banco de trás. E algumas pessoas já vieram falar comigo. Minha neta, meu filho, minha filha, não saem sem eu colocar o cinto. Sem colocar cinto. Não saem mais. Por conta da Luísa. Por conta da Luísa. Aí, graças a Deus, a gente vai seguindo, conscientizando as pessoas. Certo. E, afinal de contas, é esse o papel da Fundação Luísa, ou seja, de conscientização. Além dessa questão do cinto de segurança, que eu apertei a ferida de verdade, para que a gente discuta essa questão do cinto de segurança, não só o cinto de segurança da estatística, que fala que sim, existem os dolorosos casos em que, se talvez a pessoa estivesse sem o cinto, a situação seria diferente. Contudo, talvez, se a sua esposa tivesse sem o cinto de segurança, seria tão fatal quanto, né? Num outro impacto, num outro lugar, numa batida da cabeça no vidro, ou seja, ainda é melhor a gente sempre seguir a máxima da utilização do cinto de segurança. Com certeza. E aí, seguindo essa questão, no assunto na discussão da Fundação Luísa sobre o trânsito, vocês querem e vão abordar a questão do consumo de álcool e da direção. O que mais vocês pretendem, de forma efetiva, discutir no dia a dia da Fundação? Então, existem alguns projetos que nós estamos desenvolvendo, né? Sobretudo, como conscientizar a população. Eu costumo dizer sempre que meu pai dizia o seguinte: burro velho não pega marcha. Né? Então, a gente tem que conscientizar isso. Se a gente quer um trabalho efetivo, se a gente quer realmente um futuro melhor, a gente tem que conscientizar as crianças. Então, a gente está desenvolvendo um projeto para que, dentro da cidade de Petrópolis, tenha um trânsito escola, né? Em que as crianças consigam entender a importância de ter esse convívio entre ciclista, motociclista, pedestre, motorista, que eles consigam ter essa harmonia, né? E consigam conviver em harmonia. Que o motoqueiro não saia acelerando, fazendo aquelas peripécias, empinando moto, que o ciclista também entenda que aquilo ali é uma rua, é uma via de passagem, que não é para ficar fazendo... A gente vê muitos ciclistas também empinando bicicleta na estrada, né? Que não é local para aquilo. Aquilo ali é uma via que você não é extensão da nossa casa. Né? Tem muitas pessoas, e aí um amigo meu fala assim, as pessoas às vezes esquecem que um automóvel, a sua motocicleta, a sua bicicleta, não é a extensão da sua casa. Uhum. Porque aqui as pessoas almoçam dentro de carro,
almoçam, trabalham, jantam, dormem, fazem tudo, acham que é a extensão da casa, e não é, né? Então, é preciso se educar esses jovens e fazer uma campanha mais ostensiva aos adultos e educar os jovens. Então, a gente, por exemplo, eu venho falando isso, né, em todos os locais que eu falo, que é importante que, por exemplo, seu filho tem 16 anos. Exato. Tá? E há 2 anos, Ele pode se tornar motorista. ele pode se tornar motorista. Aquele cursozinho que prepara o aluno para tirar a carteira forma um motorista? Não. Muito Então, mal com um condutor de automóveis, né? Porque a gente aprende de verdade um pouquinho, né, a dirigir, muito mal a estacionar o carro 100% nas regras da baliza, ou seja, a educação para o trânsito, ela vem nas escolas públicas numa grade específica, que não é obrigatória nas escolas particulares, e por meio da casa, por meio do exemplo. Exatamente. E outra coisa, eu acho que a questão do trânsito tem que ser mudada nos exames. Por exemplo, eu vou renovar minha carteira de motorista. Por que não fazer novamente um trâmite com esse motorista? Porque aí ele já vai estar com os vícios dele de motorista. Minha filha cansava de falar comigo: tira o braço da janela, pai. Tira o braço da janela, pai. Tira o braço da janela. Até que um dia eu tirei o braço da janela. Então ela me corrigiu. A minha filha me corrigia, tira o braço da janela. Por quê? Ela tinha, além dela ter uma condição, para mim, era uma condição especial de vida, né? Mas era um ser humano diferenciado, ela tinha também essa visão, né, de que tira o braço não é para ficar na janela. Então, quando se fizer uma revisão da carteira digna, em que respeitosa. Será que esse motorista continua apto para dirigir de verdade? Exatamente. Porque a gente só verifica isso daqui, ó. Exatamente. Ele enxerga. Mas entre uma renovação e outra, talvez esse motorista nunca tenha dirigido. E aí ele realmente precise de uma reabilitação, do aprender novamente, do treinar novamente, de uma reciclagem. E essa sua fala é muito interessante. A gente vem falando isso, vem comentando isso em algumas palestras, inclusive, que a gente tem dado, né? A gente está fazendo isso, vai começar também um trabalho junto às escolas particulares, dando palestras nas escolas particulares. Agora, dia 21, eu tenho uma palestra aqui no Colégio Não Sei, e por aí vai. Com o retorno das aulas, a gente vai dando essas palestras. Muito interessante isso. Então, assim, existe a ideia de pensar em pedido de alteração de legislação, de educar esses jovens e adolescentes, e aí a gente começou a falar sobre que o tema do nosso papo hoje era doação de órgãos, mas eu queria que a gente falasse, ok, você sofreu isso, viveu essa questão, e aí, como é que a doação de órgãos se enquadra na questão da Fundação Luiza? Então, a minha filha, 15 dias antes de eu a gente efetivamente sofreu um acidente, a minha filha tinha conversado com a minha sogra, que hoje eu falo que ela é minha mãe, e tinha falado com ela que ela queria ser médica. A gente já estava programando toda a vida dela para que isso acontecesse. E ela queria ser médica e ela queria doar os órgãos dela se acontecesse alguma coisa com ela. A minha sogra rechaçou, evidentemente, essa colocação dela, porque é uma menina de 15 anos vai pensar num negócio desse. Né? Mas Deus já preparava alguma coisa ali. Né? E quando aconteceu a morte da minha filha,
a morte cerebral dela, a minha sogra se lembrou efetivamente do que ela tinha dito e me falou, né? E aí, em meio àquela dor, né, a gente fala que em meio à dor do que aconteceu efetivamente, a gente sente orgulho daquela menina de 15 anos, que queria ser médica e queria doar os órgãos, né? Então, efetivamente, a gente tem assim, um grande orgulho disso tudo. E, por isso, a gente linkou não só a questão da segurança, da responsabilidade do respeito no trânsito, certo, com a ocorrência que teve, mas também com a questão de doação de órgãos. Porque se ela não tivesse manifestado o desejo dela de doar os órgãos, eu, no leito do hospital, no leito de uma UTI, com vários traumas, né? Físicos e emocionais. Físicos e emocionais, né? Eu nunca iria pensar em fazer a doação de órgãos dela. Então, assim, o quanto é importante que os jovens motivem as suas famílias, né, a falar sobre a questão de doação de órgãos, a que as famílias possam conversar sobre isso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que aceitar ser doador de órgãos. Não, não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que conversar entre as famílias conversarem entre si, e aí sim, que essa vontade daquele membro daquela família seja respeitada na sua morte, né? Para que as pessoas possam entender que... Eu vou te fazer uma pergunta. Qual o seu bem? Você tem automóvel? Você tem carro? Você tem casa? Você tem? Eu não tenho. sei. Eu tenho casa. Tem um carro? Tenho carro. Tem casa? Tenho. Tem um carro? Tenho. Beleza. Não sei qual é o seu carro. Mas... é um Ford Ka, 2012, basiquinho de jornalista. Todo mundo sabe aqui, eu conto de vez em quando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente conseguisse amanhã uma retroescavadeira para cavar um buraco, você enterraria o seu carro? Não, eu gosto dele. Então, por que a gente enterra o nosso coração, o nosso rim, o nosso fígado, as nossas córneas? Por quê? Né? Porque então, a gente assim, não conversa sobre isso. Exatamente, a gente não conversa. Os nossos bens maiores, um bem que é finito, né? Finito, completamente finito, né? Você não enterra. Mas um bem que pode se propagar por outras pessoas, fazer a felicidade de outras pessoas, outras famílias. Mudar a vida. A vida de outras famílias, a gente pega e enterra. Sabe, José, o que você está falando agora me toca muito. Me toca como Carla, me toca como Carla Emanuela, que é o nome que a minha mãe sempre me chama. Profissionalmente, eu sou a jornalista Carla Coelho, estou aqui há quase 20 anos fazendo comunicação, mas para minha mãe eu sou só a Carla Emanuela mesmo. E desde criança eu ouço a minha mãe falando: quando eu morrer, eu quero que todos os meus órgãos sejam doados, inclusive a minha pele. E aí, no começo, quando eu era nova, eu achava isso muito estranho. Isso quase me incomodava, porque eu imaginava que ela estava quase que querendo morrer. O tempo foi passando e eu fui entendendo o que ela queria dizer com isso. E hoje eu falo para todo mundo que eu quero que os meus órgãos, se possível for, sejam doados, incluindo a minha pele, porque a ideia de ser útil depois da minha morte me deixa feliz. Me deixa feliz porque ao longo desses 38 anos que eu tenho de vida, eu trabalho com comunicação e eu tive o imenso prazer de entrevistar e de fazer um monte de gente, um monte de história aparecer para a gente fazer o mundo girar. Mas um dia este corpo vai findar. E você falou muito bem a respeito da escavadeira, né? E é muito importante que a gente converse sobre isso dentro da nossa casa, em que a gente se lembre que não adianta. Mais tarde, que é o que a gente sempre espera, todos nós vamos partir. É uma lástima quando as pessoas partem tão cedo no nosso relógio, né? 15 anos, como foi o caso da sua filha. E aí, eu me solidarizo e sinto uma dor tremenda do lado de cá, porque eu sou mãe de um jovem de 16 anos, idade
que a sua filha deveria ter. Mas fico ao mesmo tempo, assim, do lado de cá, com uma vontade de te abraçar, por você ter tido a imensa capacidade de, no auge do seu sofrimento, conseguir pensar que a vida da sua filha salvou a vida de um monte de gente. A gente tem relatos de que pelo menos 8 pessoas foram contempladas com a doação de órgãos dela. Foi pele, ossos não, mas pele, córnea, rim, fígado, pulmão, coração. Então, ela pôde contemplar até 8 pessoas. E ela conseguiu fazer o que queria. Salvar vidas. Talvez de um jeito muito doloroso, mas do jeito que foi possível. E a gente está chegando no final do programa, porque TV tem a ver com tempo. A gente falou um pouquinho sobre essa coisa tão bela que você está fazendo, que é compartilhar a sua história vivida e sofrida, mas da forma mais humana e talvez honrosa que pudesse fazer, em nome da sua filha e também da sua esposa. E eu queria que você deixasse, nesse finalzinho do nosso bate-papo, como é que as pessoas podem ter mais informações da Fundação Luiza para que elas possam agregar na conversa, na discussão, levando esse pensamento de vida para outras pessoas dentro das suas casas e dos seus lugares. Então, tem o nosso Instagram, tá? Fundação Luiza com S. Não troque o nome da minha filha, porque ela iria ficar muito brava. É Luiza com S. Ótimo. Né? E no Facebook também, Fundação Luiza, também com S. Né? E quem quiser entrar em contato comigo, eu posso deixar o meu telefone. Não Pode sei falar. se é 24 DDD. Né? Sou morador de Petrópolis. Apesar de trabalhar em Teresópolis, moro em Petrópolis. 24 DDD 998660406. Quem quiser pode entrar em contato, pode me chamar. Eu tenho feito algumas palestras. Quem quiser conhecer um pouquinho, saber que eu vou, não tem problema nenhum. A gente tem disponibilidade para atender, é só acertar o horário. A gente acerta os ponteiros, a gente consegue ir fazer palestras, dar informação. Maior prazer. Assim, eu posso dizer uma coisa: se a Fundação Luiza salvar, mudar uma vida e não existir mais, já cumpriu a sua função, cumpriu o seu objetivo, porque uma vida não tem preço. Não mesmo. E uma vida de um filho deve ser muito mais complexa. José, quero te agradecer de verdade por você ter compartilhado comigo e com o meu telespectador de casa um pedacinho dessa sua história. Daqui, te mando o meu abraço de mãe, que está com o coração apertado para terminar essa entrevista. Obrigada, de verdade. Obrigado a você, obrigado aí ao sindicato. Deus abençoe vocês. Obrigada a você de casa, que ficou com a gente nesse bate-papo, que para mim está sendo muito complexo. Olha que ele está conseguindo ser melhor do que eu, porque só de pensar nessa dor, meu coração não dá conta. Então vamos pensar assim: a gente coloca o cinto na frente, a gente coloca o cinto atrás e a gente conversa sobre doação de órgãos. Estamos combinados? Obrigada, José. Obrigada por casa. Um abraço. Até o próximo programa. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.